Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde para você que está chegando aqui no Mente Quântica. Boa tarde também para você que está entrando aqui no Psi Elias Pereira. Gostaria que você desse um sinal aí, dizendo se você está me ouvindo direitinho, se está tudo ok, manda um joinha. Pessoal do Mente Quântica, muito boa tarde. Para Mari. Espaço Sonar, bem-vindo também. A Carolina. Aqui no Psi Elias Pereira, a Marli. Também a Raca Rosa. Boa tarde, Marli. Tá dando joia. Eu queria saber como é que vocês estão vendo a imagem. Como é que está chegando a imagem para você agora? O áudio você já deu o seu joinha dizendo que está tudo ok. Agora eu queria saber como é que está a imagem para você. Ok, no Mente Quântica a imagem também está chegando bem. A Hilda Fernandes está dando joinha. Fátima Xavier também. Acenando. Dizendo que está ouvindo bem. Muito bem. O tema de hoje é um tema que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. Os dias que o mundo está vivendo. Essa quarentena, esse confinamento, esse isolamento social, não é? Mas que, por outro lado, a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar produzindo, de alguma forma. Então, alguns estão de home office em casa. Claro, se é home office é em casa, não é? Alguns estão de home office, outros estão em período reduzido de trabalho, mas cada um está tocando a sua jornada. Cada um precisa trazer o pão para dentro de casa. Os boletos vão chegando, as contas precisam ser pagas, não é? E de alguma forma, você que é homem, que é mulher, que é jovem, você precisa trabalhar de alguma maneira. De alguma maneira você precisa trazer dinheiro para o sustento da família. Eu estava pensando antes dessa live, eu quero usar só 2, 3 minutinhos para comentar algo com você. Nós vivemos, só para situar o programa, a live de hoje, né? Nós vamos falar sobre burnout ou burnout, aportuguesado. Eu vou usar a expressão bem aportuguesada, burnout, tá certo? Assim fica melhor para a gente. Para falar sobre burnout, é importante lembrar que nós vivemos em um país ocidental, vivemos em um país capitalista, vivemos num país democrático, onde se respeita a propriedade privada, onde o ganho é valorizado, onde é importante os dividendos que você vai amealhando ao longo da vida, e tudo isso tem um preço a ser pago pelo indivíduo, não é? Quando o indivíduo chega na idade laboral de trabalhar, ele vai começar a receber dinheiro, ele vai começar a receber bens, ele vai começar a receber finanças,
ele vai poder comprar um carro, ele vai comprar uma casa, ele vai comprar um apartamento, ele vai financiar um segundo apartamento, vai financiar um carro para a esposa, vai financiar um carro para o filho, ele vai comprar uma casa na praia, ele vai comprar uma chácara. Agora, para ele comprar tudo isso, para ele amealhar tudo isso, ele precisa dar de si alguma coisa. E no nosso universo capitalista, ele precisa dar sua habilidade, dar seu conhecimento, dar sua força de trabalho, mas ele precisa dar do seu tempo. Então ele precisa dar uma contrapartida para conquistar alguma coisa. Sigmund Freud, que é o fundador da psicanálise, ele dizia que para o homem ou a mulher ser feliz, precisa de 3 coisas. Primeiro, ele precisa amar. O ser humano precisa amar. Precisa amar e ser amado. Segundo lugar, o ser humano precisa ter prazer. Precisa encontrar formas de extrair prazer da vida, extrair prazer do cotidiano. E a dificuldade de extrair prazer da vida, extrair prazer do cotidiano, é responsável por uma série de patologias. Por ansiedade, por depressão, por fobia, por pânico e por uma série de outras patologias. E o terceiro item que o homem precisa desenvolver para ser feliz é trabalhar. A saúde mental é quando você ama, você tem prazer e você trabalha. O trabalho faz parte da existência do ser humano. É interessante que a palavra trabalho vem de tripalium, que durante a Idade Média vem do latim. Durante a Idade Média o tripalium era um instrumento de tortura. E daí, por corruptela, temos no português a palavra trabalho, que está ligado ao esforço, ao dar mais do que o seu corpo aguenta. E o burnout tem que ver com você dar mais do que você aguenta. Talvez seja por isso que você se sinta exausto, cansado, sem energia, sem força, porque você pode estar dando mais do que você aguenta, que é a principal característica do burnout, ou burnout. Enfim, é uma espécie de esgotamento profissional que envolve um distúrbio emocional, envolve um distúrbio psíquico e envolve também um distúrbio físico. O corpo acaba sofrendo no burnout. Veja que quando você tem uma depressão, uma ansiedade, as coisas ficam mais centralizadas aqui, na mente, na psique, no que nós chamamos de alma. No burnout, as coisas se concentram no corpo, como resultado dos pensamentos, distúrbios da mente, o corpo passa a sofrer também. Vamos ao significado da palavra burnout. Burnout do inglês, burn out, significa queimar, algo que vem de fora. E significa queimado, chamuscado, queimar totalmente. Normalmente burnout significa queimar totalmente, ou seja, estar totalmente sem energia,
totalmente sem força, totalmente exausto. E eu vou colocar aqui alguns sintomas do burnout para que você possa compreender. Antes dos sintomas, nessas lives, estamos acho que na terceira live ou quarta, eu acho, eu não tenho me apresentado no começo das lives. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Elias Pereira, eu sou formado em teologia, sou formado em psicologia, portanto sou psicólogo clínico. Eu atendo numa clínica, minha clínica é em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo, e eu estou cursando Direito. Estou indo para o 4º semestre do curso de Direito. Portanto, essas são minhas formações. Minha pós-graduação é em docência universitária. Então, sou professor universitário e as disciplinas que eu já lecionei na universidade foi psicologia organizacional, que está ligado ao trabalho, que é o tema que estamos tratando hoje. No burnout, a pessoa sente um cansaço excessivo, que é um cansaço físico, corporal e é um cansaço mental. Então ele começa a ter dificuldades para levantar de manhã, dificuldades para ir para o banho, dificuldade para se arrastar até a cozinha tomar o café da manhã. Para ir para o trabalho é uma dificuldade muito grande. Então essa exaustão é uma das características do burnout. E tudo começa de forma muito sutil, de forma meio que despretensiosa. Um outro sintoma é dor de cabeça frequente. Então alguém que está começando a ter o sintoma do burnout começa a ter dor de cabeça forte. Começa a pensar muito no trabalho, muito nas suas tarefas, começa a pensar muito na sua agenda, começa a pensar muito na sua empresa, começa a pensar muito nas condições de trabalho. Às vezes ele está tendo crise com um companheiro de trabalho, às vezes ele está tendo crise com o chefe. É importante lembrar que o burnout é uma doença típica do trabalho, é uma doença típica do trabalhador, daquele que está na vida laboral. Ele surge como resultado de pesquisas de um psicólogo que começou a detectar sintomas em seus amigos psicólogos. Sintomas por conta do excesso de trabalho. Alguém com burnout também tem alterações no apetite. Essa alteração pode ser a perda do apetite. A pessoa perde a fome, não tem mais vontade de comer, não tem vontade de se alimentar. E além de perder a fome, ela pode também, por outro lado, comer excessivamente, que é para compensar o seu dissabor, sua angústia, sua frustração, seu desejo de fugir ao trabalho. Ela pode passar a ter um apetite exagerado. Veja que são os sintomas muito parecidos com os sintomas da depressão. Você aí do Mente Quântica, os sintomas do burnout são praticamente os sintomas da depressão. Portanto, o diagnóstico entre depressão e burnout é um diagnóstico que tem uma linha muito tênue. E é preciso ter muita precisão, é preciso ter muita habilidade para distinguir uma coisa da outra. Ed Carvalho está parabenizando pela ótima abordagem, agradecendo pelas nossas informações aqui. É para isso que nós estudamos, é para isso que nós trabalhamos. E é isso que queremos oferecer a você do Mente Quântica. Um bom conteúdo, um conteúdo de excelência. E estamos também trabalhando para que a imagem que chega até você e o áudio que chega até você seja também de excelência. Uma outra
Um outro sintoma do burnout é a dificuldade de concentração. E na falta de concentração, quem é que consegue exercer o seu trabalho? Qualquer trabalho que você vai executar, por mais mecânico que ele seja, ele vai exigir concentração. E quando o indivíduo está acometido pelo burnout, ele tem dificuldades de concentração. Ele fica meio que, a expressão popular, no popular, como dizem, ele fica aéreo, ele se distrai. Portanto, alguém com burnout, estou aportuguesando, repito, ele está correndo perigo, dependendo do trabalho que ele executa, dependendo da máquina que ele opera. Vamos supor que ele é um motorista de ônibus, ele é um entregador de pizza, ele é um entregador de alimentos. Dependendo da sua atividade, ele corre risco de vida se ele está tendo sintomas de burnout. Ele tem o sentimento de fracasso e de insegurança. Qual foi o trabalhador que nunca teve um sentimento de fracasso e insegurança em relação ao seu trabalho? Falando com você agora aqui do Psi Elias Pereira. Sabe aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de fracasso, de frustração, de que não vale a pena, de que você não quer continuar mais com aquele trabalho? Você do Mente Quântica, já sentiu isso? Tem alguém na sua família que está passando por um período que já não está querendo mais trabalhar, já não está querendo mais ir para o trabalho, já não está querendo mais ir para o lugar onde vai encontrar o mesmo chefe, os mesmos amigos de trabalho? Esse pode ser um dos primeiros sintomas do burnout. Sentimento de fracasso. E é duro, é triste quando o ser humano sente-se fracassado no seu trabalho. E é interessante notar que o burnout é uma doença de profissionais de alta performance, grandes executivos, chefes de seção, funcionários que são ótimos nas suas tarefas, são os mais propensos a desenvolver o burnout. Exatamente por quê? Porque ele é aquele antigo funcionário, como falávamos, que veste a camisa da empresa. Caminho mais curto para o burnout é vestir a camisa da empresa. Você deve estar pensando, isso quer dizer então que eu posso relaxar no trabalho? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa sociedade está vivendo um dilema. Nossa sociedade está vivendo um momento crucial, onde o trabalho está incorporado ao estilo de vida do cidadão ocidental que vive num país capitalista, democrático, num país que adotou o Estado democrático de direito. O trabalho está inserido em nossa vida. Quando a gente vai se apresentar, a gente costuma dizer: olá, prazer, meu nome é Elias Pereira, eu sou psicólogo. Quando você vai se apresentar em qualquer lugar, te perguntam o nome e a profissão. Você incorpora a profissão, você traz a profissão para você. E isso vai fazendo com que você vai se despersonalizando e você vai se transformando numa ferramenta da engrenagem. Há um outro sintoma, a negatividade constante. Alguém que está começando a ter sintomas do burnout, ele vai ter uma negatividade constante. Eu não consigo fazer, eu não consigo executar, eu não sei se eu vou aprender, eu estou me tornando um funcionário ultrapassado. Então, ele vai se tornando negativo nas atividades profissionais, negativo em relação ao trabalho,
negativo em relação às atividades acadêmicas que ele tem que executar. É interessante lembrar que o burnout é uma doença do trabalho, mas que ela pode migrar para outras áreas da vida. Ela pode ir para a vida acadêmica, por exemplo. Há muitos estudantes e profissionais da vida acadêmica que estão tendo sintomas e começando a sofrer com burnout. Sentimento de derrota e desesperança. O que é um sentimento de derrota? Deixa eu dizer para você aqui do Mente Quântica. No burnout, o sentimento de derrota, sentimento de desesperança, significa sentir-se derrotado pela vida. Você sente que a vida derrotou você. Você sente que a vida quebrou você. Você sente que a vida fez uma trinca, fez uma fissura em você. Você se sente um profissional incompleto. Você se sente um profissional incompetente, não competente para realizar as suas tarefas do dia a dia. E essa derrota, ela é generalizada para a vida. Quando você se sente derrotado em relação ao seu trabalho, você vai se sentir derrotado em relação às outras áreas da vida. A área acadêmica, a área familiar, derrotado no lazer, derrotado nas relações. Começam as crises entre o parceiro e a parceira, as crises conjugais, o casamento vai mal, a relação com o marido, a esposa, o parceiro, a parceira vai mal, a relação com os filhos começa a ficar deteriorada, a crise com os filhos aumenta. Se os filhos estão na adolescência, não há diálogo entre você e os filhos. Então o burnout do trabalho, da frustração do trabalho, migra para as outras áreas da vida. Cumprimentar o Guilherme Faria, que está conosco aqui no Psi Elias Pereira, a Vilmara Lucas, que se não está no Canadá, deve estar no Brasil. Afinal de contas, ela vive no Canadá, estuda, trabalha no Canadá, mas talvez esteja no Brasil nesse período de férias. Diz aí, Vilmara, se você está no Canadá ou se você está aqui no Brasil. Você aqui do Mente Quântica também, é bom ter você com a gente. Estamos falando sobre o burnout, a doença do trabalho, doença do labor, o adoecimento de quem está tentando conquistar a vida, de quem está tentando trazer o alimento para a família. Agora, pensa no desespero de uma mulher, vamos supor que ela é separada do marido, e ela tem 2 ou 3 filhos, e ela começa a ter os sintomas do burnout. Ela começa a se sentir exausta, cansada, frustrada, desanimada, falta de concentração, sentimento de fracasso, sentimento de derrota, sentimento de insegurança, negatividade constante. E no burnout existe talvez um outro sentimento que é um dos piores de todos, que é o sentimento de incompetência. O que faz um profissional se ele se sente incompetente para a função? Você sabe que eu tenho um amigo, psicólogo muito experiente. Ele estava convidado para fazer uma palestra e ele me ligou de última hora, em desespero, pedindo se eu não poderia substituí-lo na palestra. Eu disse que poderia, e aí ele fez uma confissão, ele disse: subitamente me bateu um sentimento de incompetência. E ele é muito competente, ele é palestrante. Ele viaja o Brasil dando palestras.
mas ele se sentiu incompetente. Um sintoma clássico do burnout é o sentimento de incompetência, não ser competente para exercer aquela função, para exercer aquele trabalho. Alterações repentinas de humor, de repente você fica mal-humorado, mal-humorada, fica com raiva, fica irado, fica triste ou fica melancólico. Claudiana 431 está conosco, dizendo que está tudo ok. É bom saber que a imagem está chegando bem, o áudio também. Se você acha que algum familiar, algum amigo, algum parente precisa conhecer um pouco sobre o burnout, você pode meter o dedo no aviãozinho aí e convidar alguém para acompanhar essa live. Essa live vai ficar depois no Psi Elias Pereira e provavelmente no Mente Quântica. Vai ficar também a live toda para você acompanhar em algum momento, em alguma outra situação, ou pedir para que alguém assista. O burnout também traz uma sensação de isolamento, de estar sozinho na vida. Como assim estar sozinho na vida? Alguém com a síndrome de burnout se sente solitário, se sente não amparado pelo patrão, não amparado pelo chefe, não amparado pelos companheiros de trabalho, abandonado pelo marido, abandonado pela esposa, abandonado pelos filhos, começa a ter uma vida solitária, começa a virar uma espécie de zumbi, eu costumo dizer que quem passa pela síndrome de burnout, ele não anda pela vida, ele perambula pela vida. Porque o trabalho se torna uma tortura para ele. Faz jus à expressão da palavra trabalho, que é tripalium, que era um instrumento de tortura na Idade Média. O trabalho se torna uma tortura. E ele começa a entrar em desespero, porque ele precisa trabalhar. Como é que ele não vai trabalhar? E agora quero dizer uma outra coisa. Os profissionais que são acometidos pelo burnout são profissionais de alta performance e de importância para a sociedade. Professores, médicos, psicólogos, policiais, pessoal que trabalha com segurança. Compreende? Então, são profissionais que têm uma importância muito grande na sociedade e que de repente se sentem incapazes de trabalhar. E aí, além do corpo não responder, ele começa a ficar desesperado mentalmente porque ele não consegue mais executar as suas funções laborais. E aí o corpo começa a pedir socorro. Ele começa a sentir fadiga. A fadiga, como nós já vimos, é o sentimento de exaustão plena. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui do Mente Quântica. Qual é a sequência do burnout? Ansiedade, pânico, estresse. O burnout é o pós-estresse. O burnout é quando o estresse já não deixa você levantar da cama. O burnout é quando você precisa ficar afastado do emprego. O burnout é quando você já não tem as mínimas condições de exercer as suas atividades laborais. E aí o corpo cobrando. Pode surgir uma pressão alta,
são as doenças do trabalho, as doenças do trabalhador, as doenças laborais, pressão alta, dores musculares, a fibromialgia é uma doença clássica do burnout. Existem centenas e milhares de pessoas passando pelo burnout e não sabem, simplesmente porque não foram ainda diagnosticadas. Ricardo está dando joia aqui no Mente Quântica. Furtado Giselda dizendo quanta contribuição. É para isso que estamos aqui. E é isso que queremos trazer para você sempre. Todo domingo às 7 horas da noite e toda quinta a 1 da tarde, nas nossas lives, estaremos falando sobre saúde mental. Todo o universo da saúde mental estará aqui, domingo às 7 horas da noite e às quintas-feiras a 1 da tarde. A Lorena, psicóloga clínica, está agradecendo, dizendo muita gratidão. Eu também agradeço você. Agradeço você por estar aí, pela audiência. Agradeço pelo compartilhamento de emoções que estamos tendo aqui nesse momento. Compartilhamento de ideias também, porque você contribui quando você participa. O Wagner Serboncini, amigo psicólogo do Psi Elias Pereira. Pois é, Wagner, você é psicólogo. O burnout é algo que pode nos pegar violentamente também. Além da pressão alta, dores musculares, problemas... Eu falo muito rápido e às vezes eu engulo as palavras, né? Os problemas gastrointestinais. Problema gastrointestinal é outro sintoma clássico do burnout. Às vezes uma disenteria, às vezes uma prisão de ventre, você sente que o intestino não funciona, você sente que se alimenta e parece que a digestão não acontece. Problemas gastrointestinais, já há uma linha teórica na psicologia dizendo que o intestino é o segundo cérebro. Já houve uma ideia de que o coração era o segundo cérebro. Agora há uma corrente que diz que o intestino é o segundo cérebro. Intestino parando de funcionar, sinal vermelho. Entra em estado de alerta e vai ver o que está acontecendo. E alterações nos batimentos cardíacos. Aí você me pergunta, mas Elias, quais são as profissões mais propensas a ter burnout? Ricardo Lima, terapeuta. Boa tarde, parabéns pelo seu belo trabalho. Ricardo, valeu, eu que agradeço pela sua presença aí no Mente Quântica. Marluce Torquato, de Itatiba, uma amiga querida também, está conosco aqui. O Jonas, que é nosso amigo há muito tempo, já trabalhamos juntos e talvez voltaremos a trabalhar juntos. Ele sabe o projeto que nós temos. Quais são as principais profissões que estão sujeitas ao burnout? Jornalistas. Jornalista não tem horário para trabalhar. Jornalista trabalha de manhã, de tarde, à noite e de madrugada. Se você conversa com qualquer jornalista, eles não têm horário. Eu acompanho alguns jornalistas pela TV fechada, TV aberta, e eu vejo a participação de alguns às 6, 7 horas da manhã, ao meio-dia, 1 da tarde, depois no final do dia e depois lá à noite. Eu vou mencionar, com todo respeito aqui, um jornalista, o Carlos Alberto Sardenberg. Eu não sou nenhum idiota de dizer que ele tem burnout, mas ele participa do Jornal da Manhã na CBN, no Jornal da CBN de manhã. Ele tem um programa, 1 da tarde,
Depois ele faz aparições no início da noite na Globo News e faz seus comentários 11 horas, meia-noite na Globo News também. Então o jornalista tem uma vida muito exaustiva, muito corrida. Advogado lida com pressões muito fortes, muito violentas. Há ameaças, há questões que têm que ver com vida e morte, prisão e soltura das pessoas. É uma demanda de 2, 3, 4 milhões, há muito dinheiro nas demandas dos advogados. O comparecer perante o juiz, fazer uma sustentação oral perante um juiz para defender alguém que às vezes é indefensável, mas na sua função de advogado, ele precisa fazer a defesa. Todo cidadão tem direito à defesa. Todo cidadão. Não importa o tamanho do crime ou a clareza do crime, todo cidadão tem direito a defender-se. E o advogado é pressionado em relação a isso. Professores. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Talvez, juntamente com o policial militar, a profissão mais vulnerável, policial militar não, as polícias em geral, mas talvez a profissão mais vulnerável ao burnout, estou aportuguesando, seja os professores. Como é difícil a vida dos professores. Lidar com a pressão de uma classe com 10, 20, 30, 40 alunos. E na rede pública, às vezes em locais perigosos, difíceis. Na rede privada, lidar com os alunos, lidar com os pais de alunos e lidar com a administração escolar. Tarefa difícil. Dani Freitas está conosco aqui no Psi. Elias Pereira, Mabreu 2013, boa tarde para você também. Claudiana 431, que live maravilhosa e esclarecedora. Outro profissional que pode ser acometido pelo burnout é o bombeiro, que tem que ver com a vida militar. Então a polícia militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, Guarda Municipal, os guardas de banco. Eu tenho uma irmã que é guardete, guarda de banco. Tenho um cunhado que é guarda em banco. Tenho um sobrinho dois sobrinhos que são guardas em banco. É uma área muito propensa ao estresse e ao burnout, portanto. Carcereiros, oficiais de justiça, assistentes sociais que têm uma vida de muita pressão, que precisam ir a lugares perigosos, difíceis, complexos. Atendentes de telemarketing. E às vezes nós tornamos a vida do atendente de telemarketing muito difícil, não é? Porque quando nós ligamos, nós já estamos impacientes com a empresa que ele representa. Já estamos frustrados com a empresa. E nós vamos descarregar a nossa frustração no atendente de telemarketing, que está ali representando a empresa, mas que o serviço não é prestado por ele. O mau serviço que chegou na sua casa não é do atendente de telemarketing, mas é em cima dele que nós descarregamos a nossa frustração. É um profissional sujeito ao burnout. Bancários, os bancários também, e eu ouço falar de pessoas que trabalham em banco, tenho pacientes que são bancários, não banqueiros. Banqueiro não. O banqueiro pode ter também, mas eu estou falando do bancário.
Os bancários sofrem uma pressão violenta, porque cada cliente que entra no banco é um cifrão para ele. Ele precisa te vender produtos que você não quer, não precisa, já tem de um outro banco, mas ele quer empurrar para você para bater a meta. E isso tem trazido burnout na vida de muita gente. Bater a meta. Será que eu estou falando com alguém aí que tem que bater a meta? Será que estou falando com alguém aí que está assistindo essa live esperando dar as 2 horas para ir para o trabalho para bater a meta? Qual é o tratamento para a síndrome do burnout? O tratamento, ele é constituído, primeiro, é preciso um afastamento do ambiente estressor. Então, alguém com burnout deve ser afastado do ambiente de trabalho temporariamente. E ele deve iniciar uma psicoterapia com um terapeuta, com um psicólogo clínico. E dependendo dos seus sintomas, ele precisa ser medicado também. É basicamente o mesmo tratamento de alguém que está com depressão. Mas existem algumas atividades que são preventivas em relação ao burnout. E eu vou dizer aqui quais são elas. A Dani Freitas está dizendo que é da área da enfermagem. Dani Freitas, você da área da enfermagem precisa se cuidar muito bem, porque o burnout é muito frequente nas pessoas que trabalham na área da saúde. Na saúde privada e na saúde pública, evidentemente. Não é? E ela está dizendo que está mais difícil ainda agora, nessa pandemia. Imagine a vida dos profissionais da saúde nesse período de pandemia. O elevado grau de estresse, ansiedade e horas exaustivas de trabalho pode levar ao burnout com muita facilidade. Como a gente se previne em relação ao burnout? E eu vou entrar caminhando para a parte final, falando sobre a prevenção. Defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Então você tem que ter alguns objetivos na sua vida, alguns planos, alguns projetos, para onde você possa fugir mentalmente quando a frustração em relação ao trabalho lhe acometer. Outra coisa, participar de atividades de lazer com amigos e familiares. Mesmo nesse momento de isolamento social, já é possível, de alguma forma, com familiares pelo menos, ou com amigos mais próximos, participar de atividades de lazer. Que pode ser uma caminhada, pode ser uma pedalada, pode ser um piquenique, pode ser um passeio a uma chácara, a uma fazenda, ao ar livre, de preferência. Faça atividades que fujam da rotina diária, como passear, comer no restaurante, ir ao cinema. São atividades que agora, durante a pandemia, está difícil de realizar. A BBC soltou uma nota dizendo que estamos diante do maior experimento psicológico de todos os tempos. Por quê? Porque no planeta há hoje 2,6 bilhões de seres humanos em isolamento social. O mundo nunca viveu isso. Portanto, os resultados psíquicos disso serão proporcionais. Ou seja, nós nunca estivemos diante de um quadro como esse, portanto, as questões mentais que nos aguardam nunca foram vistas também. E o burnout talvez esteja no topo da lista dos profissionais nesses tempos de pandemia. Evite contato com pessoas negativas
especialmente aquelas que reclamam do trabalho ou dos outros. Isso aqui vale para a vida toda, não é? Fugir da negatividade, fugir das pessoas negativas, evitar pessoas que veem sempre o copo meio vazio e não o copo meio cheio. Conhece aquela expressão, não é? O copo meio cheio e o copo meio vazio. Fuja das pessoas pessimistas, as pessoas que falam mal das pessoas. Porque quem fala mal do outro para você, quando você se retira, você vira o assunto. Então fuja do negativismo de pessoas que são negativas. E converse com pessoas ou com alguém de confiança sobre o que você está sentindo. Falar sobre os seus sentimentos é uma das coisas mais importantes para a saúde mental. Isso pode ser feito primariamente com um terapeuta, com um psicólogo ou com o psiquiatra, um assistente social, o RH da empresa, ou pode ser com um amigo, pode ser com alguém da sua confiança, alguém que você conheça e que possa lhe ajudar, que possa lhe dar alguma sustentação emocional durante esse período. Faça atividades físicas regulares, pode ser na academia, pode ser caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação, ou seja, cada um vai ter uma atividade física da sua preferência, mas faça atividade física. Há muita gente com criatividade, baixando aplicativos e fazendo atividade física em casa, na sala de casa, no quintal de casa. Mas é importante a atividade física. Atividade física produz uma série de neurotransmissores que vão ajudar no resgate do bem-estar, da felicidade, da tranquilidade. Outra coisa para se prevenir em relação ao burnout é você evitar o consumo de bebida alcoólica, evitar o consumo do tabaco, evitar o consumo de drogas em geral. Por quê? Porque isso só vai piorar sua condição mental. A sua confusão mental só tende a piorar com o uso de drogas, o uso dos narcóticos. Portanto, fuja das drogas. Tendo sintomas do burnout ou não, é sempre importante lembrar. E finalmente, alguns conselhos, algumas dicas de psicólogo aqui. Defina limites saudáveis. Defina limites no seu trabalho. Negocie com o seu gerente. Talvez você precise trabalhar um dia de home office por semana. Talvez você precise diminuir 1 hora ou 2 de trabalho. Talvez você precise de meia hora a mais de almoço. Mas negocie com o patrão, negocie com o seu chefe, negocie com o gerente, para que você possa ter mais tempo para você e aprenda a dizer não para algumas tarefas. Avalie essas opções. Avalie seus interesses e habilidades e vê se não está na hora de você mudar de profissão. Vê se não está na hora de você partir para uma outra atividade. Vê se não está na hora de você começar uma outra faculdade, fazer um curso, se matricular numa academia. Dependendo do lugar que você vive no Brasil hoje, pode haver academia aberta ou não, não sei. A Dani está dizendo que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizado. O TAG é um outro diagnóstico, mas é um pré-requisito para o burnout. Alguém que tem ou depressão ou ansiedade já tem um pré-requisito para o burnout. Então é preciso redobrar os cuidados, fazer pausas ao longo do dia,
Ninguém consegue trabalhar 8 horas direto, só parando para o almoço. Trabalha 1 hora e meia, máximo 2 horas, faça uma pausa, vai tomar uma água, vai tomar um suco, vai dar uma volta no chão da fábrica, conversa com algum companheiro de trabalho. Se estiver trabalhando de casa, dê uma parada, dê uma olhada nas mídias sociais, sai no quintal um pouco, vai tomar uma água, vai tomar um suco, mas as pausas durante o período de trabalho. Valorize o seu trabalho, compreenda a natureza do seu trabalho. Isso é muito importante. Compreender o significado que esse trabalho tem para você. Desenvolva confiança em si mesmo e naquilo que você faz. E, finalizando, outra conduta recomendada para prevenir-se em relação ao burnout é o descanso adequado às 8 horas noturnas. Então, não negocie o seu descanso. Nesse tempo de isolamento social, nós vivemos muito presos às mídias sociais. E elas nos fazem ir dormir de madrugada e acordar de madrugada. Então a gente vai dormir 1, 2, 3 horas da madrugada e acorda 4, 5 horas da madrugada. Estamos dormindo 2, 3, 4 horas por noite. Isso é caminho certo para a ansiedade, para a depressão, para a fadiga e para o burnout. Pesquisas mostram que 33% dos executivos no Brasil passam pela crise do burnout. Isso é 1/3. Portanto, queridos, você não tem como parar de trabalhar. Você precisa continuar trabalhando. Se você é homem, é mulher, se é um jovem, é preciso continuar exercendo a sua atividade profissional. Mas você pode fazer isso de maneira mais sábia, de maneira mais prudente, de maneira mais equilibrada, de maneira a trazer uma qualidade de vida melhor para você. Porque se você tiver uma qualidade de vida melhor, você vai ter condições de dar uma qualidade de vida melhor para os seus familiares também. No próximo domingo, a 1 hora da tarde, estaremos falando sobre ansiedade, sintomas, tratamento, prevenção, e estamos encerrando nesse momento nossa conversa sobre o burnout. Muito obrigado, um forte abraço para você e essa live ficará salva, tanto no Mente Quântica quanto no Psi Elias Pereira. Forte abraço para você e a gente volta a se ver na próxima. Até mais!